Leitura da Bíblia, o livro dos reis. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o segundo livro dos reis e hoje, com a permissão do Senhor, nós leremos o capítulo 15, 16 e 17. Vamos iniciar o 15. Azarias, rei de Judá. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Zacarias reina 6 meses. E no ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e feriu-o diante do povo, e matou-o, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que ele falou a Jeú, dizendo: Teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum reina em Samaria por 1 mês. E Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro em Samaria. Porque Menahem, filho de Gadi, subiu de Tisã e veio a Samaria e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou. E reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tifsa e a todos os que nela havia, como também a seus termos desde Tisã, porque não las tinha aberto, e os feriu, pois e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Menahem reina sobre Israel. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria, e fez o que era mal aos olhos do Senhor,
todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra, e Menahem deu a Pum 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou este dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dá-lo ao rei da Assíria, de cada homem 50 siclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos atos de Menahem e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, sobre Israel em Samaria, e reinou 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié, e com ele 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, sobre Israel, em Samaria. E reinou 20 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maaca, e a Janoa, e a Quedes, a Azon, a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e os levou à Síria. E Oséias, filho de Elar, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar. No 20º ano de Jotão, filho de Uzias, ora, o mais dos atos de Peca e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Tão somente os atos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos atos. Este edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias, e Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi. Seu pai e Acaz, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz,
filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos atos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejar. E cercaram Acaz, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate, a Síria, e a lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acaz enviou mensageiro a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acaz a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a, e levou cativo o povo para Quir, e matou a Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acaz lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Veio, pois, o rei de Damasco e viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pôs-lo ao lado do altar, do lado do norte. E o rei Acaz ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra e a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas e todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue do sacrifício aspergirá nele. Porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. E fez Urias o sacerdote conforme tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. E o rei Acaz cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e tirou o mar de cobre dos bois de cobre que estavam debaixo dele, e pôs-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta que para o sábado edificaram na casa, e a entrada real externa retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Ora, o mais dos atos de Acaz e o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acaz com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 17.
No ano do 11º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fez-lo habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozar, e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada, e levantaram para si estátuas e imagem do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incensos em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, dos quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criaram em agouros, e venderam-se para saber o que era, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os
expulsou da sua presença, porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até o dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Curta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram algum deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizestes habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre elas, e eis que a matam, porquanto não sabe o costume do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitavam. E os de Babilônia fizeram Sucote, Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima, e os aveus fizeram Nibás e Tartarque, e os sefavitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhe faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportadas. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, mas fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com grande braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses, e da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram,
antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam o Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até ao dia de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos curvamos diante do Senhor, porque só o Senhor é o nosso Deus. Nós não temos outro Deus além de Ti, ó Pai. Nós não nos curvamos diante de uma imagem de escultura, nós não nos curvamos diante do espírito da moda, não nos curvamos diante daquilo, ó Pai, que pode ser um ídolo. Um carro pode ser um ídolo, uma mulher pode ser um ídolo, um homem pode ser um ídolo, mas nós não temos nenhum ídolo, ó Pai. Nós temos o Senhor nosso Deus. Nós não nos curvamos e não aceitamos nenhum ídolo. Não colocamos nada na frente diante do Senhor. Mas somente o Senhor é nosso Deus nos céus e na terra. Por isso buscamos ao Senhor. Colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, ó Pai. E nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos aceitado como filhos. O Senhor tem nos recebido, ó Pai, como um Israel espiritual, como esta nação santa, ó Deus. E nós pertencemos a este corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E cremos que o Senhor tem nos livrado das mãos dos nossos inimigos, tem nos livrado das enfermidades malignas, tem nos livrado do espírito da morte. É o Senhor quem nos guarda, ó Pai. E nós rogamos a Ti, ó Pai, pedindo ao Senhor, como o Senhor ensinou a Moisés e a Arão, para invocar as bênçãos apostólicas sobre os Teus filhos, ó Deus. Que as bênçãos do Senhor, a bênção de Abraão, Isaque e Jacó, a bênção de Teus profetas, esteja nos lares de cada irmão, Senhor. Esteja na vida de cada irmão, de cada irmã. Aqueles que estão lendo, aqueles que estão acompanhando, possam receber a bênção, esta leitura vivificada, o poder de Deus nas suas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.